Então, você tem que perdoar alguém? Não, não tem que perdoar ninguém. Agora, você pode perdoar quem você quiser? Sim, você tem esse direito. Quando a gente começa a olhar para a vida mais em termos de pode do que de tem que, você começa a perceber o poder que você tem nas suas mãos. Qual que é? Isso é uma coisa muito taoísta, né? O que que você precisa fazer de fato, então? Nada. A escolha é sua. Por que que eu estou dizendo isso? Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não consegue. Ai, por quê, né? Por que desse jeito? E é sempre assim, pensando em tudo isso como eu me cobro e eu sei que esse não é o caminho, que a gente não deve se culpar, mas eu me culpo quando eu não sou grato. Porque a vida de todo mundo é difícil, a vida de todo mundo tem os seus percalços e tal. Mas, meu Deus, de fato, algumas coisas parece que a gente precisa de um solavanco maior para acordar e se tornar grato e valorizar o que a gente tem. A gente está aqui só para amar e ser amado, é só isso. E a gente fica enchendo a nossa cabeça com 1 milhão de outras coisas, com 1 milhão de preocupações, com 1 milhão de coisas que nos aceleram, um monte de coisa que a gente fica achando que a gente está atrasado, que a gente vai estar mais não sei aonde, não sei o quê, nananã. Muito preocupado com o que os outros vão pensar. E a gente só deveria amar e ser amado. É só isso. É tão difícil, às vezes, a gente conseguir fazer esse processo que é só a nossa natureza, porque o passarinho é bem tranquilo para ele voar, né? Porque a gente tem esse elemento da dor e o elemento do medo, que é uma espécie de dor. Então, de fato, assim, para a gente ser essência, tem que passar por um processo de cura. Eu já vi milhões de nomes para isso, mas você vai ver que se você fizer uma associação, tem tudo a ver com o perdão o tempo todo no momento. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: todo sofrimento humano acontece por causa de uma única palavra, orgulho. As pessoas são orgulhosas e por serem orgulhosas, elas não conseguem viver feliz. E de fato, mas as pessoas só criaram esse orgulho assim de não dar o braço a torcer, de estar sempre querendo parecer melhor ou pior do que alguém, porque tem alguma situação ali que a gente não consegue perdoar na nossa vida. Quando acontece uma cena dessas, né, que a gente não consegue perdoar, aconteceu a cena. Aí a cena é mais ou menos como se entrasse um espinho na sua perna. Aí entrou um espinho na sua perna. E aí ele fica inflamado. Imagina assim, tá sua perna ali, tem imagina um espinho desse tamanho, ele entrou ali, e aí ficou tudo inflamado em volta. Se eu venho e encosto ali, vai doer muito. Se eu não encosto, tá doendo, mas tá doendo menos do que se eu colocar a mão ali, certo? Então, tudo que você quer evitar na sua vida é que alguém encoste no seu espinho. Então você não quer falar sobre isso, você não quer entrar nesse assunto, você quer deixar pra lá. Deixa o meu espinho aqui, que é mais ou menos essa coisa da proteção, né, que você tá falando. Coloquei um escudo na frente do meu espinho. Mas se você fosse falar com um médico para curar isso, né, vai alguém te leva no hospital e fala assim, ó, ela tá sofrendo por causa desse espinho há 10 anos. Tá tudo inflamado. E quanto mais ela se recusa a vir aqui no médico para cuidar, mais inflamado eu vejo que fica. Mas tenta encostar lá. Aí o médico vem pôr a mão, você dá um tapa na mão dele e fala assim: não quero cuidar do meu espinho hoje, vai embora. Só que não tem jeito. Você tem que ir lá no médico e falar, cara, arranca o espinho. Aí você vai falar pra ele assim: mas doutor, vai ser gostosinho? Ele falou: não, vai ser pior. Sabe essa dor que você tá sentindo agora? Vai doer mais. Só que vai parar de doer. A falta de perdão causa mágoa e ressentimento. Aí vem uma pessoa e faz um comentário sobre você, ou sobre o seu trabalho, ou sobre o seu filho, ou sobre alguém da sua família, e você vem uma mágoa, um negócio assim que você fala, nossa, da onde que veio tudo isso? É porque a pessoa deu um tapa no seu espinho. Sentir a dor sem ficar enchendo de pensamentos e ai, por quê, nananã, nananã, é você permitir que o médico venha e arranque o espinho. Quando eu lidava com a minha coisa do medo de falar em público, né, que eu já comentei com vocês, e aí as pessoas falam assim, ai, Dani, vai lá falar, eu tinha os eventos da Unip e tal, eu era o coordenador do curso, eu que deveria falar. Só que o que eu falava? Eu falava assim, não, eu não quero aparecer, eu quero dar oportunidade para outros, eu gosto de deixar que os professores tenham seus méritos. Lorota, porque eu tava morrendo de medo de subir lá e segurarem no meu espinho.
Porque talvez tenha tido algum evento na minha infância que eu fui falar em público e deu algum problema ali, né? Não sei, mas pode ser. Então eu contava essas coisinhas assim, que era o meu escudo, né? Não, imagina, não sei o quê, não sei o que lá. Só que assim, eu tava de boa contando essa lorota? Não tava. Era sempre uma tensão pra mim. Tinha um evento, eu falava, vamos falar pra eu falar. Ai, meu Deus, que inferno. Aí eu tava indo pro lugar e eu ficava pensando nisso. Vamos falar pra eu falar. Será que se eu ficar lá fora dizendo que eu vou receber os alunos, ao invés de ficar dentro da sala, alguém fala no meu lugar? Eu ficava o tempo todo com isso, sabe? É muito chato viver assim, se minimizando de tudo, sabe? E aí chegou uma hora que eu falei, vou ter que enfrentar isso. E foi arrancar o espinho, porque é um negócio muito doido, assim. A cena em si, se você ver, não tá acontecendo nada. Tem uma pessoa falando com outras. Só que a pessoa que tá falando, ela tá, meu, s- passando ali a tal da batalha interna que todos os mestres nos falaram, que o Bhagavad Gita conta do jeito mais lindo que eu já vi até hoje. A batalha interna que todos nós temos que enfrentar, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do Bhagavad Gita, que vale muito a pena, mas eu vou dar spoiler aqui, mas essa história ela tem milhares de anos. Chega um momento ali que Krishna, né, que seria Deus, o príncipe Arjuna fala para ele: Eu não vou lutar essa batalha porque tem pessoas que eu amo dos dois lados, então não vou lutar essa batalha, não quero batalhar. Que a gente tem uma tendência a achar que Deus ia falar: Lógico, você escolheu o amor. E Krishna fala para ele: Não, 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 amigo. Você tem que lutar essa batalha. Você não tem opção. Você vai ter que escolher um lado. E o lado que ele estava dizendo ali é a essência ou é o ego? Em qual lado você quer ficar? E aí o Arjuna começa o quê? E eles mostram, né? Porque já que a gente tem olhos, mas não vê, eles vão tentando usar metáforas. Então parece uma batalha mesmo, com tem uma foto assim de um grande exército e outro grande exército, mas estava tudo acontecendo dentro do Arjuna o tempo todo. E aquele livro A Arte da Guerra, A Arte da Guerra do Sun Tzu é sobre batalha interna o tempo todo. Se a gente for olhar isso por um lado mais, vou chamar de genuíno aqui. Quando você cura as suas dores, você para de trazer dor para o mundo. Você passa a trazer luz para o mundo. E para o mundo. Ah, não, Daniel, para o mundo é muito grande para mim. Sai dessa. Para sua família. O Deepak Chopra, ele fala assim. Ele usa isso quando a gente está falando dos nossos karmas, né? Porque o karma, a gente tem uma tendência a achar que tem o karma positivo que o karma é negativo. Mas na verdade tem karma positivo e tem karma negativo, que é o grupo de coisas que a gente vai corrigindo ao longo da sua vida e vamos colocar o perdão nessa cestinha, né? E ele apresenta algumas formas de fazer isso, né? Que é você entrar em contato e tudo mais. Uma das formas que ele apresenta é você produzir karma positivo constantemente. Se você estiver produzindo karma positivo constantemente, você naturalmente vai se curar de tudo aquilo que é negativo. E aí isso envolve muitas coisas, como trabalho voluntário, por exemplo, você ajudar outras pessoas e tal, e meditação. Eu acredito que todos nós aqui na sala, de um nível ou de outro, temos que perdoar nas três esferas: a Deus, a nós mesmos e outras pessoas. E a gente faz isso de forma constante, né? Uma coisa que eu percebo que me ajudou muito nesse processo de cura é que constantemente vinham imagens de pessoas assim, ou eu de olhos fechados vi uma imagem, ou de olhos abertos mesmo. Não sei se acontece com vocês. Às vezes aparecia até uma pessoa que, nossa, faz tempo que eu não vejo essa pessoa, nem lembrava dela, veio a imagem. E eu comecei a fazer o processo de eu te perdoo e eu me perdoo com relação a você. Toda vez que vi uma imagem, ou que eu lembrava da pessoa, eu repetia isso. Te perdoo e eu me perdoo com relação a você. Porque eu não sei se eu tenho que perdoar a pessoa ou se eu preciso me perdoar por alguma coisa que eu fiz pra ela. Uma vez, quando eu era moleque, eu dei um soco no nariz de um amigo meu e ficou jorrando sangue do nariz dele. Eu lembro disso até hoje. Eu não consegui me perdoar até hoje disso, porque senão não ficava a imagem voltando, sabe? Toda hora eu lembro disso. O negócio foi tão traumatizante que diz que lá na escola foram cuidar de mim ao invés de cuidar do moleque que tava sangrando, porque eu fiquei tão desesperado com a cena, sabe? A mãe dele veio falar comigo: Não, Daniel, ele tem um probleminha no nariz, que não sei o que da veinha, calma. Mas alguma coisa ali ainda me pega, sabe?
Talvez por ser um amigo, talvez por não era, eu nunca fui agressivo, alguma coisa assim, sabe? Daí a gente vai fazendo esse processo, esse processo. Mas é muito importante compreender que não envolve culpa. Vamos supor que saísse um relatório, você tem 8.437.927 situações para perdoar na sua vida. O que que significa isso? Nada. Não envolve culpa. Agora, o ego fala: esse relatório é tudo que eu precisava para acabar com a vida dessa pessoa. 8 milhões, hein? Caramba! Que bichinho ruim que você foi nessa vida. E aí, ele te tomou de novo.